Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e a aula de geografia de hoje vai falar sobre cidade. Bom, talvez você já saiba que você mora numa cidade, que você mora numa grande cidade. Mas a aula de hoje, ela serve para a gente se fazer algumas perguntas. Por exemplo, eu sei que eu moro numa cidade, mas o que é uma cidade? O que faz esse espaço em que eu vivo ser uma cidade? E a outra, será que as cidades são todas iguais? E se elas não são todas iguais, o que faz uma cidade ser diferente da outra? Se você, assim como eu, tem essa curiosidade, a aula de hoje é o seu lugar. Então, primeira coisa, vamos para o nosso mapa mental na tela para a gente ver como é que a gente vai se organizar ao longo dessa aula. Tá aí para vocês. Bom, o título dessa aula é Espaços, Sociedades, Histórias e Cidades. Então, a gente vai começar se perguntando o que é uma cidade, para depois a gente avançar para 3 eixos. Primeiro, a gente vai falar sobre a relação entre o tempo e o espaço. Daí a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre cidades antigas, cidades medievais e cidades modernas. Em seguida, a gente vai para o segundo eixo da aula, que é história e espaço. Daí a gente vai ver algumas cidades que foram construídas aí fora do modelo europeu e algumas cidades que são marcadas pela colonização europeia. Em seguida, a gente vai para o terceiro e último eixo da aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre as cidades espontâneas e as cidades planejadas e sobre algumas funções urbanas, ou seja, funções das cidades. Voltando para mim, quando eu pergunto o que é cidade, a gente tem algumas respostas. E vamos ver se o Rio de Janeiro se enquadra nelas, beleza? Bom, em primeiro lugar, a cidade ela é um espaço que vai ter uma característica bastante perceptível, que é uma elevada densidade demográfica. Calma que eu explico. Densidade significa concentração. Demográfico tem a ver com população. Então, ou seja, muita gente concentrada, muitos habitantes por quilômetro quadrado. Então, o espaço urbano, a cidade, vai se diferenciar do espaço agrário, do campo, pela alta densidade demográfica que ela possui. Tem mais outra, que é a economia. As atividades econômicas predominantes na cidade, predominantes no espaço urbano, são as secundárias e as terciárias. Ou seja, secundárias, indústria e construção civil. Terciária, comércio e serviços. Para o Brasil, ainda tem outra definição para cidade, que cidade é a sede do município. É aquele espaço ali onde fica a prefeitura, mas não é em todo o mundo que funciona assim. Então, vamos logo voltar para o próximo passo do nosso planejamento. A gente vai falar um pouquinho sobre o espaço e o tempo, ou seja, as cidades ao longo do tempo. Então, na tela aí para vocês eu tenho imagens da Roma Antiga, certo? Bom, então nós temos aí Roma Antiga, com algumas construções milenares e bastante conhecidas. E aí a gente pode até se perguntar, por que a gente tem tanta admiração, tanto fascínio por essas construções de milhares de anos? Porque mostra como a sociedade construiu esses espaços. As cidades, elas são construções sociais, elas são construídas por pessoas em sociedade. E daí a gente percebe como essas sociedades funcionavam há milhares de anos a partir das cidades que elas construíam. Então a gente pode perceber como ao longo do tempo a sociedade foi se transformando até chegar à sociedade que existe hoje. Então olhar para o passado é uma chance, é uma oportunidade da gente compreender o presente, certo? Eu gosto muito de fazer esse exercício de quando eu ando pelos lugares, de perceber o que é mais velho, o que é mais recente, e assim fazer essa relação de pensar como será que eram os tempos em que isso foi construído. Um pouquinho depois, né, da Antiguidade, nós temos a Idade Medieval, né, a Idade Média. E eu tenho um exemplo também de estruturas que estão conservadas até hoje, que estão aí na tela. Aí a gente tem, né, a Catedral e uma passagem ali ao lado no bairro gótico de Barcelona. Barcelona é uma cidade muito moderna, mas conserva em
em uma localidade aí essas construções, né, medievais que também revelam para a gente um pouquinho de como era a vida, de como era a sociedade nesse período. Então também é uma oportunidade muito interessante de fazer essa volta no tempo e de refletir um pouco sobre como a sociedade construía as cidades, certo? Então, voltando aqui para mim, né, a gente vai falar já sobre algumas cidades que elas são mais contemporâneas, né? Algumas cidades aí que elas carregam aí características mais modernas. Então, aí na tela para vocês eu escolhi a cidade de Tóquio, no Japão. Então a gente pode ver aí, né, muitos prédios muito altos, né, muita propaganda, muitas luzes, muita eletricidade, mostrando, né, como essas cidades elas concentram muita gente, concentram muitas atividades econômicas, certo? Então, voltando para mim, só um parêntese, você já parou para observar o conceito de cidade inteligente? Pois é. Quando a gente fala em cidade inteligente, a gente está falando nessas cidades onde se desenvolve muita tecnologia, cidades onde muitos serviços contam com o apoio de amplas redes de internet, onde você consegue saber que horas vai chegar o próximo trem, o próximo ônibus, ou mesmo contratar uma série de serviços online. São as cidades inteligentes, né, que são uma grande tendência aí dos nossos tempos. Agora, você deve estar pensando que eu estou falando de muitos lugares muito longe, mas também para falar sobre cidades dos nossos dias, eu tenho uma imagem do Rio de Janeiro que está aí na tela para vocês. Bom, para quem ainda não reconheceu, estamos aí falando da Praça 15. Então, estão vendo esses prédios aí bem altos ali no fundo? Né? São prédios que evocam aí para a gente uma ideia de modernidade. Mas aqui na frente a gente tem o que já foi um chafariz. O chafariz do Mestre Valentim, que guarda aí suas centenas de anos. A gente diz que esse tipo de paisagem, esse tipo de forma, recebe o nome de rugosidade. A gente chama de rugosidade uma forma que está presente na paisagem, que ela é uma forma de um tempo anterior, mas que ela se mantém, mesmo cercada de formas mais modernas, ela se mantém ali como uma marca desse passado. Algumas vezes ela é ressignificada, ganha uma nova função, mas uma rugosidade ela é uma forma que se preserva na paisagem, ok? Bom, como eu já falei agora para vocês sobre a cidade ao longo do tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre história e paisagem. Né? Por quê? Quando a gente fala em antigo, medieval, moderno, a gente está falando um pouquinho sobre esse modelo que começou na Europa. E conforme os países europeus colonizaram o resto do mundo, eles foram levando para várias outras partes do planeta. Agora, existem cidades e cidades incríveis que foram construídas sem a interferência desse modelo europeu, antes que os europeus colonizassem, invadissem e levassem seu modelo para o resto do mundo. E eu trouxe 2 exemplos de cair o queixo para vocês. Então, na tela para vocês, primeiro, Machu Picchu. Machu Picchu fica no Peru e é uma cidade que foi construída pelos Incas no topo da montanha, incrustada ali na Cordilheira dos Andes. E aí vocês podem perceber que são construções de pedra, sem nenhum tipo de argamassa entre elas. É rocha, né, encaixada em rocha. E você tinha áreas para agricultura, palácios, zonas agrícolas, tudo ali planejado e com uma engenharia de um refinamento, né, de assustar qualquer um. Tanto que é um grande ponto turístico até hoje. E, em seguida, eu tenho aí Teotihuacan. Gente, eu juro que eu treinei em casa, mas esses nomes ali do México, eles são bem complicados. Teotihuacan, eu acho que agora saiu, certo? Que aí a gente consegue ver também essas pirâmides que foram construídas antes dos astecas, que existiam ali antes dos espanhóis chegarem e colonizarem. Então a gente também tem cidades com áreas para práticas religiosas, para áreas para os nobres morarem, áreas agrícolas, ou seja, tudo construído ali fora dessa influência europeia. E nem por isso deixam de ser aí maravilhosas, certo? Eu também trouxe um exemplo de quando essa fase da história, de quando a colonização, ela também tem uma influência muito forte sobre o que a gente vê nas cidades. E eu trouxe um exemplo da África do Sul, lá no sul do continente africano, na cidade do Cabo,
que é uma parte que foi colonizada pelos holandeses, lá da Europa. E como a gente vai ver nessa paisagem um tipo de arquitetura que é típico da Holanda, sendo replicado na África do Sul. Então, tem aí a imagem na tela para vocês dessa construção lá na cidade do Cabo. Estão vendo? Então, é um pedacinho da Holanda, uma réplica da Holanda ali, uma marca desse período colonial, ok? A gente vai avançar para o terceiro eixo da aula de hoje. A gente vai falar sobre a relação entre a sociedade e o espaço, sobre como a sociedade ela tem o poder de planejar as suas cidades ou de criar cidades espontaneamente. Quando a gente olha para uma cidade como Machu Picchu, ou Teotihuacan, agora saiu, lá no México, a gente consegue observar que elas foram planejadas e construídas. Agora, nem sempre acontece dessa forma, mas eu vou começar explicando aí algumas cidades modernas, muitas com influência europeia, que são cidades planejadas. Bom, então nós podemos ver, né, principalmente olhando de cima, e daí eu sempre encorajo, né, que a gente use aqueles aplicativos que permitem a gente ver a cidade de cima através de imagem de satélite, a gente pode observar que caminhando aí tanto pelo Brasil, América Latina, pelo mundo, a gente vai ver cidades com traçados urbanos diferentes. Em alguns momentos a gente pode ver verdadeiras formas geométricas, onde as ruas são bastante retinhas, onde as ruas são assim, algumas mais largas, outras mais estreitas, as quadras residenciais, as quadras comerciais, tudo planejado para que a cidade ela funcione de uma forma bastante específica. Muitas vezes essa cidade ela é construída a partir de um plano que ele vai ser executado, né, para a construção daquela cidade, às vezes meio que de uma vez só, digamos assim. Então, a gente vai ter também outras cidades que elas vão ter um outro traçado, com ruas mais cheias de curvas, algumas ruas mais estreitas que outras, né, que vão seguir um outro tipo de planejamento. E às vezes, né, a gente também precisa lembrar que as cidades elas são organismos vivos e que as cidades elas precisam ser planejadas ali de uma forma frequente. O que eu estou querendo dizer com isso? As necessidades das pessoas mudam. Às vezes as pessoas elas vêm de outras cidades para aquela cidade ou do campo para aquela cidade. Algumas partes ficam mais cheias, outras mais vazias. As pessoas passam por necessidade do próprio tempo que se impõe, elas podem ter necessidade de um outro tipo de serviço, de um outro tipo de atendimento. Então, mudanças vão sendo feitas na cidade. Essas mudanças elas podem vir do poder público, a partir das demandas da população. A própria população, muitas vezes, coloca as mãos na massa para solucionar problemas urgentes, certo? E isso é também um processo muito interessante da gente observar. Agora eu vou colocar para vocês na tela umas imagens aí da cidade de La Plata, na Argentina. Então, eu tenho aí de um ângulo ali um pouquinho mais inclinado, onde a gente vê uma praça ali, de onde vão irradiar algumas ruas, né? E notem que é bem geométrico, né? Segue um padrão bastante interessante. Agora, o que chama mais atenção é a imagem ao lado, que ela está mais de cima e mais distante. Então, a gente pode ver ali, né, um grande quadrado e que ele vai tendo aí suas diagonais, né, e algumas paralelas a essas diagonais, alguns pontos ali, o que mostra que essa cidade ela partiu de um plano inicial bastante geométrico. Eu também trouxe um exemplo, né, de cidades que vão ter traçados ali mais curvilíneos, né? Às vezes no nosso caminho a gente faz uma série de curvas, a gente anda por uma rua e ela não é tão retinha, né? O que é um outro estilo de planejamento, né? Às vezes a gente percebe que em algumas cidades, né, eu falo isso porque sou daqui da Zona Oeste e a gente percebe bastante, que às vezes era uma trilha entre um lugar e outro, que com o tempo virou uma estradinha, que com o tempo foi sendo asfaltado, e aí a gente vai percebendo um outro tipo de formação. Aqui eu trouxe uma imagem, não da Zona Oeste, mas do centro, que ela preserva esse formato de ruas bastante curvilíneas, ou seja, ruas ali mais cheias de curva, que tem um outro tipo de desenho. Vamos observar? Bom, então vocês conseguem observar como a gente vai ter, né, ali um traçado bem mais curvilíneo da cidade, né? A gente também tem que pensar o seguinte, as cidades são construídas de acordo com interesses. Então a gente pode ter cidades que se diferenciam por funções diferentes. A gente tem cidades que se diferenciam por serem cidades industriais, ou cidades do comércio,
ou cidades da indústria, ou cidades que se destacam pelos seus portos, por uma função religiosa importante, ainda por serem cidades político-administrativas, como Brasília, aí na tela, né? Então notem aí, inclusive, que o traçado de Brasília lembra aí as formas de um avião, né? Isso está no planejamento de Brasília. Voltando para mim e chegando no finzinho da aula de hoje, a gente tem um desafio na tela aí para vocês. Escolha uma das cidades que mostramos nessa aula e pesquise sobre ela. Anote os 5 fatos que você considerar mais interessantes no seu caderno, beleza? Então, voltando aqui, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha aprendido bastante. Até uma próxima!